Quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Essa é uma das frases mais ouvidas pela maioria das congregações dos templos religiosos brasileiros. Que quem não dá o dízimo está roubando, logo também é ladrão. E o que acontece com os ladrões? Não herdarão o reino dos céus. Associam o tempo todo o dízimo à salvação, como se a salvação fosse mérito humano, como se pudéssemos pagar por ela. E isso é um grande equívoco, porque quem não dá o dízimo não está roubando a Deus e não vai ser lançado no lago de fogo como a categoria de ladrões, como muitos dizem. Antes mesmo de existir a lei de Moisés, Abraão deu o dízimo, mas ele deu o dízimo dos despojos de guerra. E na Bíblia só menciona uma única vez em que Abraão fez isso. Gênesis 14, no versículo 20. Em Gênesis, no capítulo 28, no seu versículo 20 ao 22, Jacó também faz um voto com Deus. Ele diz que se Deus prover tudo para ele, não deixar faltar nada, ele tiraria o dízimo de tudo que ele recebesse. Mas não foi algo obrigatório, coagido, com ameaça, foi algo voluntário, partiu do próprio Jacó. Em sequência, entrou o dízimo, os 10%, para a lei. Os ministros que faziam parte do sacerdócio levítico, os levitas, eram mantidos pelo dízimo. As viúvas, os órfãos também. Números 18, 24. Eles eram a única tribo que não tinham herança da parte de Deus. E Deus prometeu sustentá-lo. Nive, então você é contra o dízimo? Não, não sou contra o dízimo. Eu sou contra pregações que coagem as pessoas, que amedrontam as pessoas, que ameaçam as pessoas e fazem com que elas deem de forma obrigatória e por medo, não por amor e gratidão. É muito comum ouvirmos pessoas usar Malaquias 3:10, roubará o homem a Deus, mas isso não se encaixa para a igreja de Cristo, a noiva do Senhor. Depois que Cristo veio, morreu e ressuscitou, nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8. Se somos filhos, também somos herdeiros. Como seremos ladrões de Deus? A salvação, ela não é por intermédio de obras nem dinheiro, é pela graça. Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 9. Nós precisamos aprender a amar o Senhor de todo o coração e consagrar tudo que recebemos a Ele em forma de gratidão. E claro, se congregamos, é óbvio que devemos manter aquela congregação. Mas não faça isso por ameaça, não faça isso por coação. Porque no Evangelho, no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 35, a Bíblia vai dizer que o povo, de bom grado, vendiam suas herdades, as suas casas, seus terrenos e depositavam tudo no pé dos apóstolos. E não havia ninguém necessitado naquela época, porque eles repartiam com todos que haviam necessidade. Essa era a igreja do Senhor, o verdadeiro evangelho. Não havia necessitados, porque todos dividiam o que tinham. 2 Coríntios 9, do 7 ao 8, vai falar que cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não com pesar, nem com tristeza, e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Quando você for ofertar ou dizimar, faça isso com amor, com alegria. Não permita, não aceite e não concorde pregações que utilizam essa frase aqui para dizer que estão roubando a Deus. Eu recebo muitas mensagens do meu direct sobre pessoas feridas e maltratadas com frases como essa. E recentemente eu recebi uma mensagem, eu quero compartilhar com você. Uma irmã mandou para mim que o pastor da sua congregação disse que quem não estava dando dízimo estava roubando a Deus. Sabe o que aconteceu? O filho dela, com 26 anos, está afastado da presença de Deus. Porque todo o tempo que ele permanecia na congregação, o pastor utilizava essas palavras e arrancava tudo dele, prejudicando o psicológico, ameaçando as pessoas. Eu sou prova viva disso e já passei por isso. E ela coloca: te amo em Cristo, tenho aprendido com os seus conteúdos, tem me edificado. Então não, eu não concordo com esse tipo de frase. E essa frase aqui não é bíblica, não faz parte do evangelho de Cristo, não faz parte. Jesus deixou 2 mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Líderes que fazem isso, será que vocês conseguem dormir com a consciência tranquila, sabendo que vocês estão destruindo pessoas? Compartilhem esse vídeo e façam com que o máximo de pessoas conheçam a verdade.